Olá, Mariana. Eu sou Deorácia, da Rádio Mama Terra, Hamburgo. Bem, estamos aqui com a Mariana, em Zurich. Mariana, o interessante é que você está fazendo aí um turnê na Europa e sobre o seu livro, não? O novo livro. Naturalmente você tem outros livros, mas falamos depois. Esse agora, o atual, é importante, é a Borboleta de Aço, não? Exato. Certo. Então, uma palavra, fala para o seu povo. Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho literário. Eu tenho 3 livros publicados. O meu primeiro livro é o Manuscrito de Sônia, que ele foi publicado inicialmente em 2003 no Brasil. Depois ele foi publicado na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha, em catalão, na Holanda. Então esse livro ele tem uma história muito bonita, uma história de sucesso, né? De sucesso literário. E me deu grandes alegrias esse livro. Primeiramente porque o fato de escrevê-lo foi um instrumento de autoajuda durante o percurso que eu vivenciei nos primeiros anos que eu vivi na Europa. E é um livro que fez o seu percurso, que inspirou um best-seller, não? 11 Minutos de Paulo Coelho, que é baseado nessa obra. Então eu fico muito contente com a existência desse livro, porque é uma história com um final feliz. Bem, esse aqui é o clássico, não? Esse livro é aquele que todo mundo sabe, pelo menos aqueles que se interessam, não? Que entendem um pouquinho de literatura. Esse livro tem muito a ver com grande sucesso, não? Com Paulo Coelho. E interessante que eu estava numa das vernissagens com você e o comentário, seguro que não me atrapalhou, mas eu achei foi bem poucos, pelo sucesso, não pela essa dinâmica que houve com esse livro. Eu esperava que na vernissagem, interessante, na verdade eu esperava inclusive comentários negativos, e achei fantástico como você falou, tão positivo, não tão bem, congratulações, né? Mas por que foi tão positivo o comentário, embora poderia também ser bem negativo, não? Existe uma polêmica de base sobre a ligação entre o 11 Minutos e o Manuscrito de Sônia. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu vejo tudo pelo lado positivo. Eu acho que, né, é importante a gente tirar o melhor de todas as situações. Esse livro, ele nasceu como um diário, tá? Como eu dizia antes, nos primeiros anos que eu vivi na Europa. Ele, basicamente, ele é ambientado no eixo Itália-Suíça. Ele conta a minha história no ambiente da prostituição. E 5 anos de prostituição. E um certo dia eu transformei esse diário em um livro. Registrei e tentei publicá-lo. Não consegui. Foram inúmeras as vezes que eu recebi envelopes vazios. Envelopes vazios não, digo, envelopes não abertos. Não eram nem lidos pelas editoras. Não existia interesse. Como muitos outros. A história, o caminho de pedra dos escritores, né? Então, o que eu fiz? Por acaso, um dia eu estava lendo uma revista e eu vi que Paulo Coelho, né, que eu sou muito fã do Paulo Coelho, era hóspede no Festival de Literatura de Mantua, né, a mania de falar italiano, em 1999. Então, o que aconteceu? Eu procurei, eu fui, peguei meu carrinho e tal, eu fui até Mantova. Falei, pô, mas como que eu vou chamar a atenção, né, de um homem assim tão importante? Porque eu tenho muito orgulho de ser um brasileiro que faz tanto sucesso como escritor, né? E isso não mudou. Então fui, fiz um cartaz e escrevi, realiza o meu sonho, fala comigo um minuto. E ele falou comigo um minuto suficiente para que eu pedisse para ele ler o meu diário, né, já registrado. E ele perguntou do que se tratava, eu disse que era a minha autobiografia, e ele leu. Me deu o endereço do hotel para que eu deixasse o datiloscrito. Ele leu, alguns meses depois ele me telefonou, estava em Zurique, e
e nos encontramos. E desses encontros nasceram 11 minutos. Eu não sabia. E fiquei sabendo alguns anos depois, né? Mas tá bom, porque, como eu disse, são energias que se juntam, que nascem grandes coisas. O meu livro ele tem uma mensagem de alerta, tá? O meu objetivo principal é... Você fala do primeiro. Do primeiro. O meu objetivo principal é alertar as pessoas sobre o ambiente da prostituição, porque eu acredito que a escrita ainda é um daqueles instrumentos que ajudam as pessoas a conhecerem outros universos. E existe muito falso glamour em torno da prostituição, muita ilusão, muita mentira. E isso me deixa muito triste, porque eu vivi na pele. Esse livro, antes dele ser impresso em papel, ele foi impresso na minha pele. Então, eu escrevo ele de dentro, de quem escreve o que viveu. Mas eu fico muito contente com a existência de 11 minutos. Eu fico muito contente que Paulo Coelho gostou do meu livro, porque meu livro não teria vendido tanto, não teria chegado a tantas pessoas se não houvesse, né, essa ligação. Então isso é o lado positivo, é a história dentro da história. Isso me deixa muito feliz. E na verdade eu devo dizer que não somente o livro, eu estou contente de lhe conhecer pessoalmente, não, porque você transmite assim aquela maneira de falar calma e bem tranquilizante, sabe? Obrigada. Um cumprimento, tome isso como um cumprimento. E o livro também, embora seja com um tema tão delicado, pesado, mas ele é bem suave, é com a linguagem bem suave e por isso que eu tenho a impressão que fez um sucesso enorme. Não foi assim, aquela agressão, não, de faça atenção, né? Ele vem devagarzinho e chega ao seu... Olha, ao ponto que você tentou, não, esclarecer para o pessoal. Veja, eu me lembro de um livro que eu li quando eu tinha 13 anos, Christiane F. E eu vi também o filme. Esse livro, ele me ajudou a estipular limites, tá? A conhecer uma situação através do livro, né? Christiane F. E estipular limites. Foi muito positivo. Eu tinha a idade da protagonista, 13 anos eu tinha também na época. Naturalmente vivi minhas experiências como todos os jovens, mas estipulei limites com aquele livro. Então, assim, a minha pretensão era essa: o ser humano, somos livres, cada um de nós faz o que quer do próprio corpo, desde que seja maior de idade, naturalmente, tá? Porque o universo da prostituição, ele é um universo muito amplo, né? É um leque enorme. E o grande mal, que quando se trata, quando se discute esse assunto, se coloca tudo na mesma panela. E não é assim. São assuntos, são problemas, temas que devem ser separados, tá? Devem ser separados e analisados. É um problema social. A prostituição é uma realidade que caminha paralelamente à nossa sociedade, que permite que seres humanos vendam o próprio corpo em busca de um objetivo, não? O dinheiro, naturalmente. E não sei onde está a resposta para esse problema. Gostaria de saber, né? Mas eu acho... que o olho vai moer, não vai achar. Não vou saber. Mas enfim, é uma coisa que existe, é uma coisa que é muito glamorizada. E eu acho que é importante a gente falar sobre um problema, porque desde que quando um problema ele é discutido, ele se torna informação, alerta às outras pessoas. Então, o meu objetivo nesse livro, ele é alertar, sim, mas é um livro que, primeiramente, fez bem a mim. Me ajudou a exorcizar todos os meus fantasmas. Espécie de terapia, né? É uma escrita autobiográfica, é uma terapia. Tanto que hoje, depois de 15 anos dessa história, eu
ajudo pessoas a escreverem a própria autobiografia. Interessante que esse livro se pode falar meses, mais meses, então vai ter sempre tema, não, para esse livro, desculpa. Mas o que eu acho bem interessante é que nós corrimos um pouquinho, não, saímos não somente do livro que já está de alguns anos passados, como chegamos nesse aqui, o Borboleta de Aço. Interessante, comecei a ler, a propor, recebi de você. Comecei a ler, e interessante que eu estou adorando, viu? Estou adorando. Bem, na verdade, agora vamos fechar o leque, não, com o tema anterior. Gostaria muito que você dissesse para o seu povo, não, brasileiro, somente aquele que tem mais interesse, que vai ser mais vendido, não? As pessoas que vão ser mais vendidas, somente os alemães que estão lá esperando pelo seu livro também. Pela tradução. Meu primeiro livro, o manuscrito, ele teve uma boa repercussão na Alemanha, porque ele é publicado pela Droemer Knau, e ele tem uma edição falada de Anne Taubart, se não me engano. Então, ele, como eu disse antes, ele fez um grande sucesso. E esse daqui é meu bebê. Borboletas de Aço saiu em julho. E é um livro que ele pode ser lido independentemente de O Manuscrito de Sônia, mas ele é a continuação. Sim. Ele é a continuação do meu percurso. E é um livro que eu tenho um carinho muito especial, porque eu consegui, através dele, resgatar a história dos meus bisavós italianos. Então eu faço um paralelo de imigração, tá? Um percurso que eu fiz também, né? Meus bisavós fizeram o contrário, né? De Gênova a Santos. E um dia eu saí de São Paulo e cheguei em Milão. E restituí à Itália, como eu digo nesse livro, um filho com o mesmo sobrenome do meu bisavô, que partiu um século atrás. Porque, por motivos que somente o destino pode explicar, o meu filho, que é registrado só no meu nome, leva o nome do meu bisavô. Então eu tenho um carinho muito especial, porque eu uso 3 vozes narrativas nesse livro. Eu conto o meu percurso em primeira pessoa. A história dos meus bisavós eu narro em terceira pessoa. E eu concluí cada capítulo com uma relação epistolar, cartas entre meu bisavô e uma outra personagem da história. E é um livro muito rico de informação histórica. E é interessante que quando eu resolvi resgatar a história dos meus bisavós, eu nunca imaginei que eu ia aprender tanto, que fosse rico o meu aprendizado. Então eu estou muito feliz com esse livro. Interessante que você fala desse livro, o início, não? O início do livro vem muito assim, como você encontrou o documento, não? E que achou muito interessante com seu filho, não? Foi um encontro. E esse encontro, eu esperava, quer dizer, não é que eu esperava, mas eu adoraria também se tivesse uma foto, não? Eu não vi foto. O livro todo, eu digo foto do documento que você falou tão bonito na mensagem. Sim. Eu fiquei esperando a foto do passaporte, que o passaporte é o centro da coisa, não o começo da coisa. Tudo parte de uma cópia de um passaporte italiano, datado 1892. E na época, é interessante que na época o passaporte ele era um passaporte familiar, onde consta o nome do capo família, né, e dos filhos. Então não eram passaportes individuais. Então, vendo a cópia desse passaporte, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada. E meu filho, nessa época, estava fazendo a universidade em Bolonha. E em uma das visitas, eu estava com o telefone, com o passaporte na bolsa, e mostrei, né? E ele falou: mãe, que coisa linda, que relíquia, é uma relíquia esse passaporte. E daí, nesse dia, nasceu um desejo enorme dentro de mim de reescrever essa história. E resgatar essa história de luta, de amor. O porquê eu não coloco uma fotografia? Primeiro, porque
eu acredito que eu não usei os nomes assim reais, naturalmente. Então, para tutelar, né? Porque o sobrenome da família. Talvez seja mas uma o coisa muito apelido, privada, mas né? o apelido Guerra é real. Então Giuseppe Guerra é um apelido, né? Um codinome usado. O nome quer dizer guerreiro, não? Guerra. Eu demorei muitos anos para compreender por que guerra, mas eu descobri. Mariana, eita, o passaporte, eu já dei um tom, não, do passaporte, que eu achava também interessante, embora só de saber como a história começou já é interessantíssimo. Mas essa terceira pessoa que vem, não? Essa estranha pessoa que você inventou e imaginou, essa pessoa no livro é tão central, é tão importante essa pessoa. Sem essa pessoa praticamente não existia esse livro. Fala um pouquinho dessa pessoa. Como é que você chegou à ideia dessa? O que aconteceu? Eu queria contar uma história, uma história que relatasse os fatos importantes do nosso século, né? O que vivemos, o estilo de vida que vivemos hoje é o resultado de fatos importantes que aconteceram no último século. Naturalmente, a origem da minha família é uma origem muito simples. Então eu tive que criar um personagem para contar essa história. E criei Esmeralda. Então é um livro baseado em fatos reais, tá? Mas a minha interpretação, somada à minha percepção desses fatos reais, somados à minha interpretação e fantasia, geraram Borboletas de Aço. Tá? E essa personagem eu adoro, porque Esmeralda eu conheço, eu criei, né? Eu conheço o cheiro. É só parceira, nossa, é só amigona. Minha amiga, minha companheira, eu conheço o cheiro tudo. da Esmeralda, eu conheço a cor, eu conheço o gosto dela, porque eu fiz muitos cursos de escrita. Então a criação de um personagem é uma coisa muito gostosa, né? Para você escrever sobre criar um personagem, você tem que saber tudo dele. E eu sei tudo de Esmeralda e eu sou apaixonada por Esmeralda. E ela funciona como um elo que liga realmente o presente e o passado, que ela liga a história dos meus bisavós, que ela consegue, que ela é uma testemunha desses grandes fatos, né? Como o terremoto de Messina, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, coisas assim que eram muito inebriadas, né? Não sei nem se existe essa palavra em italiano, mas enfim, esse livro é um documento que percorre a história. E como eu disse na apresentação, a história são pilastros que não se tocam, porque o pano de fundo é a história. Então existe um trabalho de pesquisa muito grande nesse livro, porque as minhas interpretações, elas podem ser a soma da pessoa que eu sou, não? Mas os pilastros, os fatos da história, eles funcionam aqui, da história verdadeira, da história, da nossa história. Eles estão aqui dentro como pano de fundo dessa família de imigrantes que um dia partiram da Itália para o Brasil e que um dia uma descendente voltou para a Europa. Fez um percurso difícil, mas está realizando grandíssimas coisas, né? Está ajudando muita gente, está aprendendo muito. Eu digo sempre, eu aprendi a aprender. Isso é muito bacana. Olha, eu tentei fazer uma viagem assim, não? Comecei com o passaporte, problema, primeiro com o Sônia, não? O manuscrito de Sônia, então eu cheguei ali no passaporte, não? Na foto, fomos a Esmeralda, que é importantíssimo, e agora para finalizar. Quando eu li Borboleta de Aço, comecei a perguntar, meu Deus, o que é que eu posso entender com isso, né? Mas depois, agora entendendo mais, não, com
com o que eu li, não sei o quê. Não teria título melhor para colocar nesse livro. Mas foi assim, aquele autor, entende? Por favor, explica aí a borboleta de aço. Que coisa linda, completa tudo. O título desse livro, Borboletas de Aço, ele nasce da ideia da eterna metáfora da transformação da borboleta, né? E também de uma comparação, borboletas com as mulheres da noite. Borboletas... Tocar, né? Mulheres da noite, que sim, somos alvo de fascínio, não? Concedemos uma parte nossa, como a borboleta, a beleza, mas a nossa essência não se toca, porque se você, ela é intocável. Dentro, e ela voa alto, porque ela sonha. Mas também no decorrer da leitura desse livro, o leitor vai encontrar alguns paralelos. Eu considero também borboletas de aço pessoas que enfrentam a vida com força, ultrapassando os obstáculos, não? O grande risco de uma borboleta se transformar em aço os obstáculos, são os problemas, são as dificuldades, as pedras nos caminhos, as pedras do caminho. Mas nesse livro eu faço uma reflexão sobre a fórmula mágica que é possível você transformar o aço, transformar uma borboleta de aço, e que é o amor, né? Que é o amor. Mas eu não me refiro ao amor de uma outra pessoa, não me refiro ao amor de um homem, eu me refiro ao amor próprio, que eu acho que a fórmula mágica realmente para você resgatar o teu eu, transformar um material tão duro como o aço, é o amor próprio. Mariana, eu tenho a impressão que tinha que ser dito, foi dito. Obrigada. Mais do que isso, não vai ser necessário. Tem que ler o livro agora. Tem que ler o livro, tem que comprar o livro e comprem, gente, porque vale a pena. Entendeu? Bem interessante, e bem mais interessante seria, naturalmente, o livro em si já é um livro que vale a pena de ser lido. Agora, ele junto com esse aqui, então, ainda fica mais reforçado, não é? Vou ter que viver mais 10 anos para aprender, para passar algumas, para poder escrever o outro, né? Porque esse daqui, ele é ambientado, termina em 2010. Mariana, muito obrigada. Eu agradeço. A Mama Terra agradece. E vamos ver se nos encontramos lá em Hamburgo também, tá bom? Eu que agradeço, parabenizando a iniciativa de Mama Terra e fazendo um cumprimento especial, porque adoro o nome Mama Terra, muito forte. É o início, vem da terra e volta para a terra, não? Naturalmente, Mama Terra tem aquela força, aquela energia enorme, e não somente com preconceitos e racismo, que nós somos completamente, entendeu, em forma de... bem, agora eu acho que vou desligar aqui rapidinho, porque